Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar num tema que fascina e por vezes divide opiniões. Ciência e Deus. Será que são forças opostas numa batalha sem fim? Ou será que podem, de alguma forma, caminhar juntas? Vamos explorar essa questão complexa, olhando para o que cada uma diz sobre a nossa origem, a criação do universo. Primeiro, vamos vestir o nosso chapéu de cientista. A teoria mais aceita hoje para a origem do universo é o Big Bang. Imagine, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Toda a matéria e energia que conhecemos estava concentrada num ponto incrivelmente pequeno, quente e denso. Era menor que um átomo. E então, por razões que ainda são mistério, esse ponto expandiu-se de forma violenta e ultra-rápida. Esse não foi uma explosão no espaço, mas sim a expansão do próprio espaço-tempo. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era uma sopa de partículas subatômicas. Conforme se expandia e esfriava, a gravidade começou a agir. Prótons e nêutrons formaram os primeiros núcleos atômicos, principalmente de hidrogênio e hélio. Milhões de anos se passaram, e a gravidade continuou seu trabalho, juntando nuvens gigantes desses gases. A pressão e a temperatura no centro dessas nuvens ficaram tão intensas que deram início à fusão nuclear. E assim nasceram as primeiras estrelas. Dentro dessas estrelas, como em fornalhas cósmicas, elementos mais pesados foram criados: carbono, oxigênio, ferro, tudo que forma nosso corpo e nosso planeta. Quando estrelas massivas chegavam ao fim de suas vidas, elas explodiam em supernovas, espalhando esses elementos pelo universo. Gerações de estrelas viveram e morreram, enriquecendo o cosmos com a matéria-prima para novos sistemas solares, incluindo o nosso. Nosso sistema solar formou-se há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir de uma dessas nuvens de gás e poeira. O Sol se acendeu no centro, e os planetas, incluindo a Terra, se formaram a partir do material que restou. No início, a Terra era uma bola de rocha derretida, mas com o tempo, ela esfriou e uma crosta se formou. A água, provavelmente trazida por cometas e asteroides, formou os oceanos. E foi nesse caldo primordial que a vida começou. A ciência propõe que as primeiras formas de vida eram organismos unicelulares muito simples. Através de um processo chamado evolução por seleção natural, descrito por Charles Darwin na vida, começou a se diversificar. Organismos com características que lhes davam uma pequena vantagem para sobreviver e se reproduzir tinham mais chances de passar esses traços para a próxima geração. Ao longo de bilhões de anos, esse processo lento e gradual deu origem a toda a incrível diversidade de vida que vemos hoje. Desde as bactérias até as baleias, das árvores gigantes até nós, os seres humanos. A ciência, portanto, nos oferece uma narrativa baseada em evidências observáveis, em leis físicas e em processos naturais. Agora vamos mudar a nossa perspectiva e abrir a Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, que significa origem. Aqui, a narrativa da criação é completamente diferente em sua natureza e propósito. Não é um texto científico, mas um texto teológico, que busca responder a perguntas como quem nos criou e por quê. No primeiro capítulo de Gênesis, lemos que no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A criação é descrita como um ato intencional e ordenado, que acontece ao longo de 6 dias. É importante notar que muitos teólogos não interpretam esses dias como períodos de 24 horas, mas sim como eras, ou fases do processo criativo de Deus. No primeiro dia, Deus diz: haja luz, e a luz se separa das trevas. No segundo, ele cria o firmamento, separando as águas. No terceiro, a terra seca aparece, e Deus ordena que ela produza vegetação. No quarto daí, são criados o sol, a lua e as estrelas, para marcar estações
dias e anos. No quinto, Deus enche as águas com seres vivos e os céus com aves. E no sexto dia, ele cria os animais terrestres, e como o ápice de sua criação, o ser humano. Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dando-lhe domínio sobre a criação. No sétimo dia, Deus descansa não por cansaço, mas para contemplar a perfeição de sua obra, estabelecendo um padrão de trabalho e descanso. Essa narrativa apresenta um Criador pessoal, poderoso e intencional. A criação não é um acidente cósmico, mas o resultado de um plano divino. Um ato de amor e propósito. O universo e a vida existem porque Deus quis que existissem. Então, temos aqui duas visões muito diferentes. De um lado, a ciência, com o Big Bang e a evolução, explicando-o como através de processos naturais e leis físicas. Do outro, a Bíblia, com a narrativa de Gênesis, explicando o quem e o porquê, atribuindo tudo a um ato intencional de um Criador. A grande questão é, essas duas visões precisam estar em conflito? Para muitas pessoas, a resposta é não. Existe uma perspectiva chamada evolucionismo teísta ou criação evolutiva. Nela, acredita-se que Deus é o autor do universo, mas ele usou os processos que a ciência descreve, como o Big Bang e a evolução, para realizar seu plano criativo. Nessa visão, as leis da física não são uma alternativa a Deus, mas sim as próprias ferramentas que Deus estabeleceu para que o universo se desenvolvesse. O Big Bang seria o haja luz de Deus em uma escala cósmica. A evolução seria o método engenhoso, pelo qual Deus trouxe a diversidade da vida à existência, culminando na humanidade. Para pensadores como Francis Collins, ex-diretor do projeto Genoma Humano, e um cristão devoto. A ciência é uma forma de adorar a Deus, de descobrir a majestade e a complexidade de sua criação. Ele argumenta que o livro da natureza, estudado pela ciência, e o livro da Escritura, a Bíblia, foram ambos escritos pelo mesmo autor e, portanto, não podem se contradizer fundamentalmente. Claro, essa não é a única visão. Há cientistas que veem qualquer menção a um Criador como desnecessária, argumentando que as leis naturais são suficientes para explicar tudo. É a Christie, os conhecidos como criacionistas da Terra Jovem, que interpretam os dias de Gênesis literalmente como períodos de 24 horas, e veem as teorias científicas do Big Bang e da evolução como incompatíveis com sua fé. O debate é profundo e toca em nossas crenças mais fundamentais sobre a realidade. A ciência nos dá um conhecimento incrível sobre o funcionamento do universo. Ela nos permite prever eclipses, curar doenças e explorar outros planetas. A fé, por outro lado, oferece respostas para questões de significado, propósito e moralidade, que a ciência não se propõe a responder. Talvez o conflito não seja entre ciência e Deus, mas entre diferentes visões de mundo, entre o naturalismo, que afirma que o mundo material é tudo o que existe, e o teísmo, que acredita numa realidade além do físico. No final das contas, talvez a ciência e a fé não estejam olhando para a mesma coisa. A ciência olha para a tela e descreve os pixels, as cores e como eles se formam. A fé olha para a tela, vê a pintura e pergunta sobre o pintor e o significado da obra. Será que é possível admirar a beleza dos pixels e, ao mesmo tempo, contemplar a intenção do pintor? Muitas pessoas, incluindo cientistas e teólogos, acreditam que sim. Elas veem a ciência como a exploração da magnífica obra de Deus e a fé como a relação com o artista por trás de tudo. E você? O que pensa sobre isso? A ciência e a fé são inimigas ou parceiras na busca pela verdade? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar de forma respeitosa e construtiva. Este é um diálogo que enriquece a todos nós. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço
e até a próxima.